Fala pessoal, estamos aqui para mais um WDC Talks. Hoje na presença aqui do Matheus, sócio fundador da Infinity Consulting, empresa recém-adquirida pela WDC. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre como essa parceria vai impulsionar mais os negócios tanto da WDC quanto da Infinity e, mais importante, do mercado de provedores do Brasil. Obrigado, Matheus, pelo aceite aqui desse convite para a gente bater um papo. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado aí pela parceria, cara. Muito bom. Matheus, hoje eu queria que você começasse falando aqui, explicando um pouquinho da Infinity. Como que nasceu, por que que nasceu, qual que é o propósito da, da Infinity e como que vocês vêm trabalhando no mercado de provedores nesses últimos anos. Vamos lá, consigo explicar um pouquinho? A Infinity, basicamente, ela é uma empresa com foco em engenharia de redes e telecom. E, assim, eu sempre fui um amante dessa área, né, de tecnologia. Então, sempre trabalhei voltado para isso, para tecnologia. E as passagens que eu tive, principalmente chegando em uma fabricante, eu comecei a perceber a necessidade de suporte técnico dentro do mercado, principalmente nosso mercado brasileiro e mercado em telecom. Então, vendo aquela oportunidade, vendo aquela necessidade e querendo ajudar as pessoas, né? Lógico que quando você está dentro de uma fabricante, você tem ali os seus limitantes, você precisa vestir a camisa, né? Que te impõe algumas regras. Eu vi que eu poderia fazer mais pelo mercado. Então foi onde eu tomei a decisão. Era um momento de vida também que colaborou, né, porque eu tinha que tomar conta somente de mim ali. Então arrisquei, decidi finalizar, né, essa minha parceria e construir a Infinity, né, voltado para dar suporte técnico, principalmente para os provedores. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu acho que sempre também mantendo o pé no chão, mantendo ali, simplicidade, gratificação com os contatos, os clientes, as amizades, as coisas começaram a acontecer. Então a Infinity ela começou a ganhar um certo conhecimento a nível Brasil, principalmente para redes de acesso, principalmente GPON, que foi um boom aí, né, foi um momento de boom no Brasil. Então a gente começou a se destacar com o GPON e aos poucos eu vim trazendo outras tecnologias, formando uma equipe bem consolidada ali dentro da Infinity. E eu acho que um dos motivos de ter dado certo é DNA. Eu acho que uma empresa, até eu vou falar um pouquinho mais sobre esse DNA, mas eu acho que uma empresa, ela automaticamente ela traz ali o DNA a metodologia, a essência dos sócios fundadores, que eu acho que é algo que aconteceu na WDC também. Então ela traz essa essência. Eu sempre tive esse DNA técnico no sangue, sempre trabalhei com isso. E aí a gente começou a identificar pessoas que tinham esse mesmo DNA, pessoas que abraçaram o projeto e começamos a montar, várias equipes ali dentro da Infinity. Então, acho que um diferencial, assim, que a Infinity tem, além dela ser uma empresa agnóstica, né, a gente consegue, ter especialistas em inúmeras fabricantes. A gente também consegue corresponder muito bem a inúmeras áreas. Então hoje nós temos a equipe ali de acesso, que é uma equipe que toma conta, né, que sabe muito de GPON, XGS-PON, algumas tecnologias legadas que às vezes cai um apoio lá para nós, como DOCSIS, MTS, DSL, a própria parte de Wi-Fi também, redes móveis privadas, que está vindo com tudo aí, né? A gente está identificando muita demanda, a WDC está tendo muita coisa de redes móveis também. Então, essa equipe é uma equipe especializada nessa área. Depois disso, eu sempre fui um amante de transmissão, principalmente transmissão de longa distância, né? E o legal é que o Matheus foi passando por áreas ali dentro. Então, eu consegui identificar pessoas que tocavam muito bem, né, essa equipe de acesso. Eu comecei a almejar ali a equipe de transmissão. Então a gente começou a ter relevância também, treinamentos, contratos no mundo de DWDM, SDH também, com empresas de utility e tudo mais.
E foi onde eu dei foco nesse novo setor da Infinity, que hoje já está bastante estabilizado, É, né. acho que até entrando aqui um pouquinho, né, a Infinity foi acompanhando, né, a transição do provedor, né, porque se parar pra pensar aí, lá atrás, em 2015, quando você realmente começou o negócio, o mundo de provedor era um pouco diferente, né, a Perfeito. tecnologia, já era, tudo bem, o GPON, mas, os produtos, o que o provedor queria naquele momento era diferente do que precisa hoje, né, como você vem falando. Começou com acesso básico e vocês foram criando os novos serviços, novas, ofertas de produtos e serviços à medida que o mercado foi demandando, né. Uhum. E como é que você vê, assim, tudo que isso que foi feito para chegar nesse momento de hoje, eh no atual cenário dos provedores, como que a Infinity se preparou para conseguir entregar hoje para o que está acontecendo no mercado, né, que está um mercado mais aguerrido, está um mercado mais difícil, com o que a Infinity como ela foi se preparando para conseguir suportar, e aí junto com a WDC a gente conseguir agregar mais para o Uhum. provedor. Legal, acho que bem pontuado e assim, você automaticamente colocou a resposta já na sua pergunta, que você apontou um ponto muito legal, que foi a Infinity, né, eu acho que a oportunidade que eu vi, nosso português, claro, lá o tal do cavalo arriado, né, não passam 2 vezes na nossa porta, então assim, acho que foi um momento muito legal que eu identifiquei, né, arrisquei, e aí a gente veio crescendo junto com os provedores. Então foi justamente isso, foi acompanhar, né, foi uma época que não havia esses grandes grupos, né, já havia provedores ali, com os seus 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 assinantes, mas era isso, né. E aí foi onde a gente começou a identificar, foi vindo essas demandas de DW, depois a gente foi para o mundo de IP, MPLS, né, então também começou a cuidar do core ali, da borda dos provedores. Então acompanhar esse crescimento junto com o provedor, eu sou muito grato a esse mercado de ISPs, então acompanhar isso, eu acho que veio dando a oportunidade da Infinity e de estar hoje, né, em uma das empresas referência de serviço aí para os ISPs e ter grandes cases nos grandes grupos. Então a gente, empresas começaram a ser adquiridas, começaram a se juntar ali, né, a unir forças, e a Infinity foi sendo mantida dentro desses grupos. Então hoje a gente presta serviço para grandes grupos também. Então eu acho que a oportunidade do mercado, pode-se dizer que sorte, sim, mas eu acho que também muita força de vontade, a gente identificou a sorte, né, e aproveitamos muito bem ela. Então isso foi muito interessante. E assim, o que você comentou, né, essa união entre Infinity e WDC, eu acho também que aconteceu no momento certo, porque para mim é uma gratificação gigante, assim, pois quando eu trabalhava na fabricante que eu comentei contigo, conheci o seu pai, o Vanderlei, e ali ele já me tratava muito bem, com muito respeito, sempre muito simples também. Só que eu acho que ele também acompanhou isso, né. Ele viu: "Pô, o Matheus vai para o mundo, deixa ele ganhar experiência, no momento certo a gente vai voltar a se falar". Um namoro de Então, longa data de aí, longa né, data, foi exato. namorando bastante tempo, acho que é uma relação que se criou lá atrás, né, com esse fabricante aí que foi o início dessas trajetória aqui, tanto da WDC quanto do Matheus, né, no mundo aí de GPON. E realmente fomos acompanhando sempre de longe, né, e de perto, mas de longe, como que Uhum. estava indo, a gente sempre foi falando, e estando próximo para chegar realmente nesse momento. Você falou de um negócio que a gente sempre comenta aqui, que é o da criação desses grandes grupos, né. Como para Infinity, e aí posso até te pegar de calças curtas aqui, mas o legal do quem sabe faz ao vivo é isso. Essa consolidação dos provedores, eh, gera a gente sempre fala, né, a oportunidade e os desafios, tanto para nós, como aí a venda de produtos e também para prestar serviço. Porque a gente olha alguns provedores que têm na rede
diversos fabricantes de acesso, de às vezes ali no core. Como que é isso para a Infinity no dia a dia, quando você pega um cliente que tem uma lá na ponta diversas fabricantes, diversas marcas e tal, Uhum. como que isso é bom, isso é ruim? Que é como é que é isso para vocês? Legal. Não, isso é muito bom. Isso é muito bom porque é um dos diferenciais, né. A Infinity ela tem concorrências à altura, e a concorrência nesse mercado nosso, pelo menos a forma que eu enxergo, ela é muito saudável. É uma concorrência que muitas vezes tem até a parceria, né. Mas assim, muitas vezes a concorrência ela fideliza. Ela realmente se especializa naquela fabricante e ela possui clientes somente voltado para aquela fabricante, né. A Infinity ela sai um pouquinho da casinha nesse ponto, porque a gente sempre procura pegar desafios e a gente sempre procura a dar a mesma atenção, a mesma dedicação para um projeto, pra qualquer fabricante que a gente tenha assumido aquela responsabilidade, né. Então, mais uma vez, eu vejo como uma oportunidade, a gente enxergou isso e conseguiu abraçar. Então acho que esse também é um diferencial, aonde o grande grupo, né, ou o próprio ISP de pequeno médio porte, ou a própria operadora, ela precisa ter um especialista para aquela fabricante. A Infinity não. A Infinity ela contrata a Infinity, nós temos especialistas que vai corresponder muito bem a todas as fabricantes líderes de mercado aí do mercado brasileiro, tá. Legal, Então isso é legal, então eu acho que legal. é um diferencial. Muito bom. E aí, assim, para quem não entende muito, assim, já também tá, às vezes está conhecendo, acho que isso é um nome bem conhecido, a Infinity é um nome bem conhecido no mercado, mas assim, lista pra gente, rapidinho, depois até a gente dá um jeito de jogar na tela, quais são os serviços que a Perfeito. Infinity entrega e agora a WDC consegue entregar pro provedor? Vamos lá. Carro-chefe nosso é o suporte 24/7. Então, esse ponto também, né, eu acho que o cliente ele tem que ter atenção, as coisas mais preocupantes acontecem fora de horário, né, que tem ali as maiores demandas e tudo mais. Então, o carro-chefe é o suporte 24/7, com algumas equipes, né? A equipe de acesso, a equipe de transmissão, a equipe de IP, MPLS, Segment Routing, e agora uma equipe que ainda é um pouco pequena, mas é uma equipe de SDN, né? Redes definidas por softwares estão aí. É uma tecnologia bem legal, a programabilidade de redes. Então a gente está selecionando pessoas e focando essas pessoas também nessa equipe, né. Temos a parte de monitoramento, então a Infinity, ela tem uma equipe dedicada para monitoramento, onde ela desenvolve NOC ou SOC, né, ambos ali, com a parte de cibersegurança também. Temos o serviço também de homologações e certificações de redes, então a gente pode ir tanto para campo, para homologar, certificar uma rede, seja fibra ótica, seja cabeada, seja rede interna, né, certificar redes LAN, ou seja, rede sem fio, tanto I3E, né, BGN, AX, AC, BE, ou redes móveis privada também. Então a gente consegue ter essa equipe de certificações, caracterização de fibra e laboratorial, né, homologações de laboratório, execução de testbook, performance, recurso, interoperabilidade, Wi-Fi, IPv6, tudo isso a gente tem estrutura também para estar cooperando com o nosso cliente, e a parte também de treinamentos. A gente sempre procura identificar pessoas didática, porque passar conhecimento tem que gostar também, tem que ter ali um jeitinho para isso. A gente sempre procura identificar essas pessoas dentro da Infinity e proporcionar treinamentos para que ela leve isso para o nosso cliente. Então, esse é o macro portfólio que nós temos ali de serviço. Legal, né? E a gente até estava até falando, acho que semana passada, sobre um pouco desses serviços, né? E tem um que é, você falou, né? De fazer esse meio que um assessment aí da rede, certificar a rede, porque por conta essas junções aí, né? Esse movimento que está tendo no mercado, né? De provedores adquirindo outros provedores, sempre tem muito aquele negócio, pô, preciso saber se realmente aquela rede que o cara tá falando que tem tá realmente redonda, né? E esse é um serviço que a Infinity consegue fazer, né? Exato. Fazer análise da rede do provedor para entender se está tudo certo, se tem ponto de falha, se onde dá para melhorar, se todos aqueles pontos que falou que tinha estão ali, né? Então esse é um serviço que vocês conseguem agregar,
que é um negócio muito latente hoje em dia, né? Tem muita gente fazendo essas consolidações e é um serviço que vocês conseguem agregar, né? Para ajudar Exato, exato. nessa due diligence aí de redes, né? Sim, sim, a gente tem essa parte de auditoria, então, como eu falei, a gente pode pegar os macro serviços ali citados e isso eh eh eh, vai se tornando outros dentro da Infinity. Então, sim, nós temos equipe que quando surge uma auditoria para ser feita, principalmente auditoria técnica, a gente consegue reservar essa galera para poder estar dando esse apoio aí nos grandes grupos. E, e assim, como eu falei, né, a gente veio acompanhando o mercado de telecom de ISPs e a gente sofreu junto com os nossos clientes. Grandes clientes que eram separados, que fez aquisições, e essa parte de auditoria não era muito valorizada ainda, a gente sentiu na pele junto com eles o que é fusionar uma rede, o que é você organizar 2 redes. Então eles aprenderam também, estão dando mais valores a essa parte de auditoria, né, e isso também está um mercado bem legal e a gente consegue ofertar isso para o mercado, para o nosso cliente. Legal, legal. E aí, obviamente, né, assim, quando a gente fez esse movimento aqui como WDC, a gente fez porque tem muita confiança no Matheus, conhece a empresa, mas obviamente a gente via muita sinergia dentro desses dois negócios, né? A WDC com muito tempo aí de mercado no mercado de provedor, com muito cliente na base, com muitas ONUs vendidas durante os anos que a gente trabalhou, e, obviamente, por conta desse movimento que a gente vem notando e até sentindo que é necessário acontecer do provedor, que é essa profissionalização, essa mudança de posicionamento do provedor. Eh, eu tenho falado bastante que é a mudança do provedor do telco para técnico, né? Ser uma empresa realmente de tecnologia e para isso ela precisa ter mais, sim, capacidade técnica, né? Então, uma das sinergias muito claras para a gente como WDC é essa capacidade da Infinity de agregar esse tipo de suporte, para o cliente da WDC, eh, na entrega de novas soluções, né. E na sua visão, qual que é a grande sinergia da dessa parceria? Perfeito. Novamente eu volto a repetir a questão do DNA. Então eu acho que a WDC sempre teve esse DNA de enxergar a necessidade do mercado, ser pioneira, trazer bons produtos, desenvolver bons produtos, ou seja, ser uma distribuidora, uma integradora ali de soluções, e a Infinity sempre o DNA de serviço. Então, quando o casamento ele é feito com essa união, ele não é um casamento obrigatório, né, como acontece em algumas vidas aí na nossa, né, pô, fez filho tem que casar, algo do tipo, tem aquela certa pressão, né. Sim, Não tivemos isso. Então eu acho que essa união de DNA foi muito legal, né, isso tinha que acontecer. E é justamente essa sede que a WDC tem, né, de sempre evoluir, de sair do normal ali, de uma distribuição normal, é prover a solução completa para os nossos clientes. E a gente vê aí, a WDC ela se preocupa muito com o ISP, e ela vem apontando, né, soluções que vão e que vai dar uma sobrevida para os ISPs, que vai acelerar novamente esse mercado. Acho que tanto para o lado de data center, quanto para o lado de enterprise, né, que é, acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho também do MSP. Então a WDC ela enxergou isso, ela sabe que não um distribuidor normal não dá conta de fazer, né, data center é uma venda mais consultiva, o MSP precisa de uma equipe de serviços por trás disso. Então ela enxergando isso, né, apontou, conheceu a Infinity, trouxe a Infinity, e esse foi um dos pontos que também me admirou muito e me fez brilhar os olhos nessa parceria nossa, tá. Então acho que essa união aí, a WDC visionou, mais uma vez, por sorte, mas também eu acredito que de forma merecida. A gente teve a oportunidade e a gente não deixou passar. A gente falou: "Vamos abraçar, porque a gente confia e vai dar tudo certo". Então boa. Você tocou no ponto que eu acho que é muito importante, que é o MSP, né, o Management Service Provider, né, o provedor de serviços gerenciados. A gente acabou de ter a Brint, né, foi uma feira muito importante, a principal feira aí do mercado de telecom, e a WDC, junto com a Infinity, a gente se posicionou muito falando
sobre essa nova sigla, né, transformar o ISP num MSP. É, a gente vê que realmente é o futuro, né? O mercado enterprise é o principal mercado do mundo, é o maior mercado do mundo, né? E a gente entende que o provedor é o canal para fazer essa tecnologia espalhar no Brasil, né? A gente tem diversos pequenos e médios negócios no Brasil que são carentes de ter um suporte técnico, para ter uma conectividade melhor, ter algum tipo de serviço ali de Wi-Fi melhor. E acho que essa movimentação, esse movimento para o MSP é o canal para isso, né? A gente está aqui, acho que talvez o principal motivador, né, dessa parceria é realmente colocar de alguma forma o MSP de pé. A gente vem desenvolvendo isso, tentando montar esse modelo de negócio. E como que você vê esse mercado? O que que o provedor ele precisa estar afim? O que que a gente precisa fazer para o MSP sair do papel e a gente conseguir colocar isso realmente como um negócio? Perfeito. Pergunta do milhão. Sim, sim. Cara, eu acredito que uma coisa que quem cresce já fez isso pelo menos uma vez na vida, que é sair da zona de conforto. Então, assim, muitas vezes eu comento que a zona de conforto ela é ilusiva, né? Ela te passa um conforto ali, você às vezes não consegue enxergar as oportunidades, as possibilidades. Então, eu acredito que só falta, o que eu estou sentindo é que o ISP ele ainda está numa zona de conforto ali, né? Ele está vendo a, as aquisições, as aglomerações e até mesmo os grandes ISPs, esses grandes grupos, eh, eu mesmo tenho acompanhado aí, visto algumas entrevistas, apresentações, tudo nesses eventos que acontece, né, e eu tenho visto que o grande ISP, ele também ainda não enxergou as oportunidades ali do B2B. Então eu vejo que ele ainda está numa zona de conforto e ele precisa romper isso, tá. Então eu acho que o principal foco é esse. É o ISP, é o provedor, seja ele o tamanho que for, né, ele romper, ele sair da zona de conforto do triple play, ou dessa guerra de preço, ou talvez de ainda focar somente no residencial, Wi-Fi, né, tá começando uma briga agora de Wi-Fi, quem oferta Wi-Fi 7, quem oferta plano gamer, quem já consegue entrar com o XGS PON, legal. O cliente residencial ele precisa dessa evolução. Só que estão esquecendo um pouquinho do B2B ali, e dessa oportunidade do MSP, né. E mais uma vez, o que você comentou, a Infinity AWDC vem montando todo esse plano de negócio, desenvolvendo esse produto para talvez passar segurança, né, e incentivar o ISP a sair da zona de conforto e fazer algo bem legal no mercado aí, porque é gigante para explorar. E acho que esse é realmente o ponto. A WDC, junto com a Infinity, a gente está se propondo a ajudar vocês a montarem o modelo de negócio, né? Porque muitas vezes quando a gente conversa com alguns provedores, o que a gente escuta é: "Putz, mas eu não tenho time, eu preciso criar um time aqui para conseguir fazer isso, não é meu core e tal. Eu sei que tem oportunidade, mas eu não consigo". Essa parceria é para isso, é para a gente, de alguma forma, poder prover para vocês, na base de clientes de vocês, porque o provedor já está entregando o link ali para o comércio, né. Pô, entra mais, entrega o Wi-Fi gerenciado e dá o link de graça. Entrega o extra, né, como realmente aquele produto. Primeiro, você fideliza o cara. Às vezes, a gente até brinca, né, às vezes aqui no escritório, por exemplo, tem o Wi-Fi não está funcionando, tá ruim e a gente quer trocar o provedor do link. Ah, pô, não tem nada a ver com o provedor do link, é porque você botou um access point para o escritório inteiro. Então esse conhecimento é o que a gente está se propondo a fazer aqui, nessa parceria de traz pra gente a oportunidade que o Matheus e o time deles lá vai dar um jeito da gente botar de pé esse modelo de negócio. Temos aí um primeiro parceiro, provedor, que está dando algumas oportunidades para a gente começar a testar. O próprio Matheus colocou lá
no escritório dele, ele vai começar a testar esse tipo de coisa lá com os nossos softwares e tal. Então é isso, né? Acho que esse é o grande ponto, na minha visão, que é essa parceria. Obviamente, tem o dia a dia, tem o suporte 24/7, acho que a gente tem muito a crescer ainda, usar a base da WDC para fomentar mais negócios com a Infinity, mas essa virada de chave do ISP para o MSP é o futuro. É Com isso que a certeza, gente tem que fazer. com certeza. Tem uma grande oportunidade aí. Eu por muito tempo, antes, né, das coisas se consolidarem com, com a WDC, eu tinha um certo medo na Infinity, né? Tanto é que a Infinity, ela começou também a ir para o mundo de enterprise, direto, né? Então a gente começou a pegar bons projetos aí em empresas de pedágio, fábricas de carro, grandes universidades, shoppings, estações de metrô, trem, aeroportos. Então a gente começou a ir para esse mundo, por quê? Com medo da consolidação do mundo de ISPs ser muito agressiva, né, e acabar não dando espaço para nós. Só que eu me equivoquei, né, com essa visão da WDC, falei: "Não, espera aí, lógico, a gente pode sim ajudar o enterprise diretamente, mas eu não preciso sair do mundo de telecom. A gente pode levar o mundo de telecom pro enterprise junto". Né, então eu vi que eu estava equivocado, né, com esse medo, com essa visão da WDC, e me deu esse norte também. Então acho que é uma grande oportunidade e o ISP ele tem sim que romper essa zona de conforto que ele está hoje, para trazer novos negócios. E a gente está aí para ajudar com certeza. Maravilha. Bom, acho que a gente conseguiu bater um papo aqui geral, hoje é um papo rápido. Pra você que está fazendo uma corridinha de manhã, bota o fone, escuta o podcast, dá tempo de escutar isso aqui. Então, Matheus, de novo, obrigado aí pelo tempo. Acho que esse é um movimento da WDC muito bem pensado, tem uma estratégia por trás. E agora é fazer negócio, né? É isso aí. Conta com a gente aí, os provedores, usem o Matheus. Mercado Enterprise também conseguimos ajudar de alguma forma. Então é isso. É É só isso. agradecer, obrigado. E esse espaço aqui é seu. Perfeito, cara. Eu que agradeço de coração aí a parceria, a confiança depositada e não vai faltar esforços nossos lá para a gente respaldar esse mercado. Muito obrigado Maravilha. também.